Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Convido os irmãos para a leitura de um texto bíblico que está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Apenas um versículo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém. Glória a Deus. Meus prezados irmãos, nesta noite eu gostaria de meditar com a amada igreja em uma das grandes histórias da Bíblia. Se eu pudesse dar um título para a meditação de hoje, o título seria Davi e Golias. É uma história emblemática. Davi e Golias é a história de todos nós. Nós percebemos, meus prezados irmãos, pela descrição bíblica, que os filisteus eram inimigos históricos de Israel. E o evento narrado em 1 Samuel, capítulo 17, data de 3.200 anos atrás, quando os filisteus saíram de Caftor e navegaram para a Palestina, aquela região onde se encontra o Estado de Israel. Eles se estabeleceram de Gaza até a capital de Israel. Veja que existe aí uma similaridade com a cidade que está em guerra hoje com o povo de Israel, mas isso remonta de milhares de anos atrás. E acontece, meus prezados irmãos, que quando os filisteus chegaram naquela terra, Israel também estava chegando. De onde? Do Egito. Porque Israel havia ficado 400 anos escravizados pelo Egito. E depois mais 40 anos andando pelo deserto, até que eles chegaram à terra prometida. Porém, os filisteus chegaram ao mesmo tempo, e eles se estabeleceram em 5 cidades principais, que era a cidade de Asquelon, Asdod, Gaza, Ecrom e Gate, sendo que Gate era a terra de Golias. Os irmãos notem que os filisteus vieram do sul da Europa, como eu disse, de um lugar chamado Caftor, que hoje é a ilha de Creta, que fica na Grécia, no sul da Europa. Mas como é que nós sabemos disso? Porque em 2016 foi descoberto um cemitério filisteu na cidade de Asquelon e encontraram 150 ossadas. Fizeram o teste de DNA e descobriram que aqueles ossos eram de um povo europeu, de várias regiões da Europa, mas principalmente de Creta. Porém, quando eles mudaram para
aquela região, eles começaram a se misturar. E aí entraram outras descendências, mas originalmente os filisteus vieram da Europa. E acontece, meus prezados irmãos, que os dois povos estavam constantemente em guerra. Nós vemos aí outras narrativas bíblicas, como por exemplo a batalha entre Sansão e os filisteus. Nós vemos outras passagens ligadas a esse conflito. E nesta ocasião de 1 Samuel, capítulo 17, nós temos aí dois personagens muito emblemáticos. Nós temos primeiro Davi. Davi era um pastor de ovelha. Davi cuidava das ovelhas de Jessé, que era seu pai. E ele era o caçula de 8 irmãos. E quando ele ficou sabendo do desafio de Golias, ele ficou indignado. Porque, meus prezados irmãos, Golias era um filisteu. E ele era também um gigante. Diz a Bíblia que Golias tinha 5 côvados e 1 palmo de altura. Na medida de hoje, nós teríamos 3 metros a 3 metros e 30. Para os irmãos terem uma ideia, o batente da porta tem 2,10. Ele tinha 3,30. Era o batente mais 1 metro. Mas não somente a altura era uma característica importante de Golias, mas ele também era forte. Ele era treinado para a batalha desde a sua mocidade. A Bíblia diz que ele levava um colete de couro de escamas que pesava 5.000 ciclos de bronze, que na medida de hoje daria 57 quilos. A lança de Golias, ou melhor, a ponta da lança pesava 6 quilos. Então nós temos aí um inimigo respeitável. De um lado nós temos Israel, do outro lado os filisteus. Então sai Golias do meio dos filisteus e diz para o povo: não sois vós servos de Saul? E não sou eu um filisteu? Por que ajuntar o arraial para a batalha? Me dá um homem para que pelejemos. Se ele me ferir, nós seremos vossos servos. Mas se eu o ferir, vós sereis nossos servos. E diz a Bíblia, meus prezados irmãos, que Israel temeu e se espantou com aquela palavra. E Golias repetia: me dá um homem. E o povo recuava. E acontece, meus prezados irmãos, que Golias se apresentou durante 40 dias, no período da manhã e da tarde. Eu pergunto para você nesta noite: quais são os gigantes que têm te afrontado?
Seria o medo? A insegurança? Seria a dúvida? Os gigantes ainda existem no meio do povo de Deus. Mas acontece, meus prezados irmãos, que Jessé manda Davi levar pão e grãos para os seus irmãos, porque 3 dos seus irmãos serviam o exército. E Jessé disse: levanta cedo amanhã, leve pão e grão para os seus irmãos e pergunte como eles estão. E Davi levanta cedo e vai para o arraial. Porém, meus prezados irmãos, quando Davi está chegando, quem está chegando também? Golias. E Golias olha para o povo e diz: me dá um homem, eu quero um homem, para que ambos pelejemos. Israel recuava de medo. E Davi, olhando para ele, disse: quem é este filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Glória a Deus. E então, meus prezados irmãos, Davi manda avisar a Saul, e ele diz: eu vou lutar contra esse gigante. Glória a Deus. Meus prezados irmãos, Saul manda chamar Davi, e olhando para Davi, ele disse: não é possível que você lute contra esse gigante. Por quê? Davi era ruivo, jovem, moço e de gentil aspecto. O que era Davi diante de Golias seria como uma formiga diante de um elefante. Humanamente falando, não teria a menor chance. Mas Davi, meus prezados irmãos, ele não olhava para o tamanho do gigante, ele olhava para a presença de Deus que estava na vida dele. Glória a Deus. E ele disse: o teu servo cuidava das ovelhas de seu pai, e vinha um leão e pegava uma das ovelhas, e o teu servo ia, pegava o leão pela barba e matava o leão. Depois vem um urso, e eu matei o urso. E disse Davi para Saul: assim como o Senhor me deu vitória sobre o leão e sobre o urso, Ele vai me dar vitória sobre esse filisteu também. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Davi então vai para o enfrentamento com Golias, e ele pega o seu cajado. Isso me chama muito a atenção. Por quê? Porque, primeiro, cajado não é uma arma de batalha, é uma arma de pastor. E o cajado ele usava para espantar os animais, como coiotes, lobos, quando eles atacavam o rebanho. Mas o cajado ele tinha a ponta curvada, então servia para puxar o rebanho caso eles caíssem em um buraco. Mas por que então Davi pega o cajado para lutar contra Golias? O cajado, meus prezados irmãos,
simboliza a confiança de Davi em Deus. Mas o cajado também serviu para afrontar Golias, porque enquanto Golias estava com um escudo, com espada e com lança, Davi estava com um insignificante cajado. Meus prezados irmãos, aquele gigante era tão alto e forte que um homem foi designado para levar o seu escudo. O escudeiro de Golias ia na frente. E notem que Davi pega o cajado, mas ele pega uma outra coisa. Ele pega 5 pedras, os 5 seixos no ribeiro. O campo de batalha estava no vale de Elá. E neste vale passa um riacho até hoje. E esse riacho fica seco no verão, mas no inverno, que é a época de chuva, ele enche. E no verão é possível caminhar por dentro do riacho. E se você andar ali, você vai ver muitas pedras. Pedras grandes e pedras pequenas. E essas pedras têm uma característica. Elas têm um formato ovalado, um formato circular, porque com os anos, centenas de anos das águas correndo por ali, as pedras vão rolando, batendo uma nas outras e elas vão ficando arredondadas. E era exatamente este formato de pedra que Davi precisava para usar na sua funda. Existem desenhos e filmes que dizem que Davi usou um estilingue. Isso não é verdade. Davi usou uma funda, que era um pedaço de couro com 2 fitas, onde ele colocava a pedra e arremessava. Então ele pega 5 pedras. Mas por que 5 pedras, pastor Douglas? Se o gigante era um só, será que ele pensou, bem, se eu errar a primeira, eu tenho mais 4? Mas aí não dava tempo, porque ele precisava de espaço. E se o gigante estivesse perto, não daria tempo de colocar outra pedra. Alguns dizem que Davi levou 5 pedras, porque Golias tinha mais 4 irmãos. Isso está descrito na Bíblia. Então ele já se preparou, né, para a eventualidade, né, de outros aparecerem, e caso necessário, Davi já estava preparado. Meus prezados irmãos, a Bíblia diz, ou melhor, existe um ditado, uma frase que corre no meio cristão que diz que Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Glória a Deus. E Deus haveria de dar vitória para Davi com armas não convencionais. De igual modo, Deus pode nos dar vitória da maneira que nós não esperamos. Glória a Deus. Mas certa vez, um homem cristão estava fugindo dos seus inimigos por uma floresta. E ele estava muito cansado, já não aguentava mais de tanto correr, e os seus perseguidores continuavam correndo atrás dele. E aquele homem então chega diante de uma bifurcação. Ele para ali exausto,
se ajoelha e diz: Senhor, eu não aguento mais, me ajuda, me dá um sinal, por qual dos dois caminhos eu devo seguir para fugir dos meus inimigos? E diz a história que aquele homem ainda estava orando, quando uma aranha pulou de uma ponta até a outra do caminho e passou a sua teia. E o homem viu e falou: Senhor, eu estou pedindo para o Senhor me dar um sinal, para me mostrar por onde eu devo seguir, e o Senhor manda uma aranha fazer uma teia. E aquele homem não entendeu, mas pensou: eu vou seguir pelo caminho da aranha. E foi. Depois de pouco tempo, chegam os inimigos, aquelas pessoas que tentavam capturá-lo, e pararam no mesmo lugar. E eles perguntaram para si: e agora? Para qual lado nós vamos? E um disse: vamos por esse. Mas por quê? Olha aí no chão, você não está vendo a teia de aranha? Se ele passasse por aqui, a teia teria sido rompida. Glória a Deus. De igual modo, meus prezados irmãos, Deus dá vitória para o seu povo. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Glória a Deus. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, e os seus caminhos mais altos do que os nossos caminhos, diz a Bíblia. Glória a Deus. Deus nos capacita. O Senhor Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e para vencer toda a força do inimigo, e nada vos fará mal algum. Glória a Deus. É somente o cristão, meus amados irmãos, que tem forças que vêm lá do alto para amar incondicionalmente, para perdoar os nossos inimigos, para viver de maneira ética e compassiva. Glórias a Deus. Glória a Deus. Davi então chega diante do gigante, e os dois vão se aproximando, e Golias, olhando para Davi, eu imagino que ele não acreditou, ele desprezou Davi, diz a Bíblia. Ele disse: sou eu algum cão, para vires a mim com um pau? Saiba que hoje eu darei a tua carne para as bestas do campo e para as aves do céu comer. Meus prezados irmãos, o inimigo muitas vezes vem diante de nós contando vantagem. Ele diz: você não vai conseguir, você não tem forças, você não é digno, você não está com Deus. Mas você está sim, glória a Deus. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu estou contigo, diz o Senhor. Glória a Deus. Pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Ainda que ela se esqueça, eu, o Deus Todo-Poderoso, não me esquecerei de ti. Glória a Deus. Pois trago na palma das minhas mãos o teu nome escrito. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então Davi, meus amados irmãos, chega diante de Golias, e diz a Bíblia que ele se apressou
em ir para a batalha. E esta palavra, meus amados irmãos, me chamou a atenção. Esse texto traz grandes lições para nós, porque Davi tinha um objetivo. O objetivo de Davi era derrubar o gigante. Davi não titubeou, ele não vacilou, ele sabia o que ele queria. Segundo, ele se apressou em correr para o seu objetivo. Eu pergunto para os irmãos: você tem objetivos? É muito importante que você tenha os seus objetivos materiais e espirituais. Por quê? Porque uma pessoa sem objetivo é como um barco que está no meio do oceano sem leme. Para onde você vai? Para onde o vento levar. Aliás, existe um provérbio chinês que diz que não há ventos favoráveis para quem não sabe onde quer chegar. Então, os irmãos precisam ter objetivos. Seus objetivos não devem ser tão grandes a ponto de não serem atingidos, mas não devem ser tão pequenos, não inspire desejo e vontade de lutar. Os objetivos precisam ser desafiadores. E Davi, meus amados irmãos, ele se apressou em correr atrás dos seus objetivos. A Bíblia diz, meus irmãos, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Glória a Deus. Davi então corre para Golias, e Golias, o desprezando, o amaldiçoou pelos seus deuses. Quais eram os deuses dos filisteus? Os filisteus adoravam Baal e adoravam também Dagon. Dagon, ou melhor, Dagon vem de Dag, que significa peixe. Em hebraico até hoje esta palavra é usada para se referir a peixes. Então Dagon era o deus peixe dos filisteus. E por que eles adoravam esse deus? Porque eles eram grandes navegadores. Eles vieram da Europa navegando em grandes barcos. Então, por este motivo, eles adoravam a Dagon, mas também a Baal, que era um deus da região. E diz a história que a Baal eram oferecidos sacrifícios humanos, além de outros. E o filisteu amaldiçoou a Davi. E Davi então cita o texto que nós mencionamos no início. Ele disse para Golias: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Glória a Deus. Glória a Jesus. E Davi então pega a sua funda, gira e lança. E diz a Bíblia que ela crava na testa do gigante.
ela não somente bate, mas ela crava. E o gigante então cai, e Davi, com a espada de Golias, o mata e depois corta a sua cabeça. Glória a Deus. Quem contou vitória? Golias. Ou melhor, quem contou vantagem? Golias. Mas quem teve a vitória? Davi. Assim é com o povo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu estou me lembrando de uma passagem na Bíblia que está no livro de Êxodo, no capítulo 14, que é a travessia do Mar Vermelho. Moisés havia libertado o povo pelo poder de Deus, e o povo estava indo para a terra prometida, mas de repente eles encontraram um grande gigante, o mar. Não era possível passar pelo mar. Então, meus prezados irmãos, eles começaram a murmurar e disseram para Moisés: Moisés, lá no Egito nós tínhamos cova para ser enterrados, e aqui nesse deserto nem cova nós temos. Por que que tu nos tiraste do Egito? Deixa-nos voltar para o Egito, para que sirvamos aos egípcios. Nesse meio tempo, meus amados irmãos, Faraó, que havia libertado o povo, coloca a mão na cabeça e diz: o que é que eu fiz, deixando sair o povo? E arregimentou o seu exército e disse: a minha espada matará, e a minha espada ferirá. Porém, quando o exército de Faraó estava chegando, Moisés, instruído por Deus, toca no mar com o seu cajado e o mar se abre. Glória a Deus. Deus é o único que sabe fazer parede de água. Então o povo passa, e quando os egípcios entram no mar, o mar se fecha, e o povo de Israel teve uma grande vitória. Quem contou vantagem? Faraó. Quem venceu? O povo de Deus. Glória a Deus. Se Deus deu vitória para o seu povo no passado, Ele vai dar vitória para você hoje. Glória a Deus. Por que que você está tão preocupado? Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Glória a Deus, disse o salmista. Deus conhece o seu sofrimento. Ele sabe tudo o que você está passando. E Ele manda esta palavra para te confortar nesta noite. Existe um grande gigante diante de ti, mas o Senhor é maior do que este gigante. Glória a Deus. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento, eu te suporto e te ajudo com a destra da minha justiça. Glória a Deus. Glória a Jesus. O Senhor é com você nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Porque você está tão preocupado. O Senhor Jesus diz para você nesta noite: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Olhai para os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Observai as aves do céu. Elas não trabalham, não colhem, não ajuntam em celeiros, e contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Glória a Deus. Qual de vós, com as suas preocupações, pode aumentar uma única hora o curso da sua vida? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo. Meus prezados irmãos, o Senhor Jesus, Ele cuida da sua igreja nesta noite. Confia no Senhor, disse Salomão, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Glória a Deus, glória a Jesus. O salmista teve uma experiência. Ele disse: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me do lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre a rocha. Firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Eu pergunto para os irmãos: não era esta a nossa situação? Nós estávamos lá no mundo, no monturo, no charco de lodo, mas o Senhor atentou para nós. Ele nos tirou do lago horrível, isto é, do pecado, do caminho de perdição, e nos colocou os pés sobre uma rocha, isto é, sobre a sua palavra. Ele nos colocou na igreja e pôs um novo cântico na nossa boca, um hino ao nosso Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Nesta noite, Deus vence os nossos gigantes. Glória a Deus. Deus nos dá vitória sobre aquele problema que tem te afrontado. Quem sabe é um problema na justiça, quem sabe um desentendimento familiar, quem sabe alguém está te ameaçando, quem sabe uma enfermidade, quem sabe escassez de dinheiro, problemas financeiros. Deus manda uma palavra para você nesta noite. Glória a Deus. A vitória é do povo de Deus. Assim como Deus deu vitória para Davi diante de um gigante, Ele dá vitória para a sua igreja nesta noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E Ele está dizendo para a sua igreja nesta noite: eu sei que pensamentos eu tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis,
e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Que Deus possa falar mais profundamente ao coração da igreja. Leve esta palavra. Saia da igreja vitorioso nesta noite, porque Deus já nos deu a vitória. Amém. Deus abençoe.